Vamos agradecer também ao Voz da Manhã, né? Não podemos esquecer, não, que vem aqui com tanto carinho trazer essas músicas que ajudam a harmonizar o ambiente, trazem beleza para nós, né? Então, muito obrigada. Podemos começar? Então, vamos começar de novo por causa da gravação que é feita. Bem-vindos à nossa casa, um bom dia, com muito carinho, a todos que puderam estar conosco nesta manhã, quando damos início ao nosso roteiro espírita. Vamos à nossa prece inicial. Senhor meu Deus, Pai de infinita bondade e amor, temos um grande desejo de aprender mais, de compreender mais a nós e a nossos semelhantes. Por isso estamos dispostos a absorver os conhecimentos que nos são disponibilizados e sabemos que esses momentos são importantes e valiosos. Ilumina nossas mentes, para que possamos, através da reflexão, direcionar melhor nossas vidas diante das escolhas que temos que fazer. Precisamos de novos conhecimentos. Abençoa-nos nesta manhã e inspire ao nosso palestrante na transmissão dos ensinamentos que veio nos trazer. Quem está conosco hoje é o nosso querido companheiro Roger, e ele mesmo fará a apresentação do tema que ele irá nos apresentar. Com a palavra, Roger. Senhoras e senhores, colaboradores e visitantes do Centro Espírita Allan Kardec, a todos, muito bom dia. Que a paz do Divino Mestre habite os nossos corações. É muito bom hoje reconhecer novamente semblantes amigos, carinhosos, que simpatizam no ideal espírita. E nessa conversa fraternal, nós vamos aprendendo e melhorando dia após dia. Muito obrigado pela presença daqueles que puderam vir aqui hoje. Obrigado ao grupo Vozes do Amanhã, que tão bem aveludou esta manhã, preparando-nos o ambiente da casa. Narra a lenda que na antiga Pérsia, um rei gostaria muito de aprender sobre tudo que estivesse disponível no universo. Tinha vontade de aprender, de conhecer, para poder formar no seu reino um reino de bondade, de amizade e de fraternidade. Sendo assim, chamou 2 conselheiros e pediu para que eles viajassem e buscassem mundo afora tudo que pudessem buscar de conhecimento, a fim de que ele pudesse inundar-se dessas informações e desses conhecimentos. Sendo assim, os conselheiros viajaram e foram à visita de outros reinos na busca de novas informações. Isso aconteceu há muitos séculos atrás. No início da era cristã, mal sabia ele que no ano de 2002, um neurocirurgião, cujo nome é Jean-Pierre Sanger, teve a oportunidade de, ao estudar o cérebro, a anatomia e a fisiologia cerebral, identificar que o ser humano utiliza de 0,5% a 3,5% da sua capacidade cerebral. E identificou ele que, por exemplo, o ser humano teria condições de aprender tudo o que quisesse aprender. Qualquer língua estrangeira, por exemplo. Muitos de nós
começamos uma língua estrangeira, o inglês, por exemplo, começamos, paramos, e chegamos no final da vida sem aprender a língua estrangeira, mas ele diz que é possível. Aprender quantas línguas quiser. Aprender sobre qualquer disciplina, antropologia, sociologia, psicologia, medicina, psiquiatria, qualquer seja o conhecimento, é possível o ser humano aprender, pois ele tem esse potencial cerebral e tem condições para a aquisição dessas informações e desse conteúdo. Mas ele vai mais além. Diz que o ser humano é capaz de aprender também a ser mais ético, a desenvolver as suas virtudes, tudo se ele souber usar bem o cérebro. E ele dá a fórmula para que nós consigamos aprender tudo que é disponível na Terra e na humanidade. Obviamente que eu não vou dizer a fórmula agora, deixarei para falar no final da palestra, assim todo mundo fica com atenção. Mas ele identifica tudo isso e aqueles conselheiros que saíram a buscar aquela informação para o rei da Pérsia, que eu iniciei contando, eles trouxeram 2 burros com vários livros nos seus lombos, para que aquele bondoso rei começasse a iniciar a sua era do conhecimento. O rei olhou aqueles livros e falou, mas não é possível. Não é possível que todo conhecimento esteja nesses livros. Eu identifico que devem haver novos livros, deve haver novas informações acerca da humanidade e do mundo. Por isso eu peço-lhes, levem outros animais e busquem em reinos mais afastados novas informações. Jean-Pierre Sanger escreveu essa tese do cérebro no seu livro A Verdade e o Cérebro, com o subtítulo O Homem de Verdade. Em 2002, um livro francês, porque Jean-Pierre Sanger é francês, professor, acadêmico e neurocirurgião, e traduzido para o português, encontra-se só disponível em importadoras esse livro, porque é português de Portugal, a tradução. Mas os conselheiros foram à busca de novas informações. Assim como Jean-Pierre Sanger, Sigmund Freud afirmou que a mente humana é algo diferente do que imaginamos. Ele assemelha a mente humana a um grande iceberg, onde, acima do nível do mar, nós vemos apenas a ponta do iceberg. É isso que conhecemos da mente humana e da nossa mente. Porque abaixo do nível do mar há muito mais iceberg, há uma plataforma muito maior que nós não conhecemos. Então ele diz que a ponta do iceberg é o consciente. E abaixo do nível do mar, o inconsciente, que nós não conhecemos, mas que exerce esforço e função em nossas vidas, da mesma forma que o consciente. Aliás, ele chega a afirmar que é o inconsciente que faz com que nós tenhamos aquele ou esse, aquela ou essa atitude, e não o consciente. Mas continuou a viagem daqueles conselheiros e trouxeram agora 2 elefantes, com vários livros, e agora reconheceram que tinham todos os livros disponíveis do mundo, conta a lenda, para aquele bondoso rei. Aquele rei queria muito ser justo. Ele queria ser tão justo que, certa feita, ao passeando após a alimentação,
Os seus outros conselheiros o chamaram-no, e naquele reino havia uma regra, uma lei. Qualquer um que roubasse teria que ser apedrejado, porque não podia roubar naquele reino. Então os conselheiros chamaram-no rapidamente, venha, e ele foi, porque descobriram uma mulher roubando. Roubaram o próprio rei. E então os conselheiros perguntaram-lhe o que fazer. E ele perguntou à mulher, mas por que roubastes? E ela afirmou, meu rei, eu estou há 3 semanas sem alimentação. E não tive como segurar o impulso. A hora que eu vi os pães disponíveis, me apoderei de alguns, não por mim, mas pelos meus filhos, que morrem de fome há 3 semanas. E os conselheiros, ao ouvir aquilo, perguntaram ao rei, então, rei, o que nós faremos? Os conselheiros vestiam-se com turbantes e roupas cheias de pedras preciosas. E o rei perguntou-lhes, mas o que diz a lei? A lei diz para apedrejar aqueles que roubam. Então, retirem essas pedras que há nas suas vestes e atirem-na nela que precisa do dinheiro que para nós essas pedras não servem. Então apedrejem-na, lançando essas pedras preciosas para ela. Mas isso já fazia muito tempo. Os seus conselheiros passaram muitos e muitos anos buscando as informações. O rei começou a estudar e a estudar, aprendendo e apreendendo cada vez mais, mas já tinha 70 anos. E naquele tempo, 70 anos era bastante idade. Agora já não mais 70 anos, ainda estamos tranquilos, com muita vida pela frente. Segundo a Organização Mundial da Saúde, daqui a um tempo viveremos até os 120 anos. Então, o rei não conseguia enxergar mais, chamou os conselheiros e lhe disse, agora o que eu faço? Porque eu não consigo ler mais. São muitos livros. Aprendi com alguns, mas aqueles outros tantos não aprenderei. E o conselheiro, na hora que o rei estava já a falecer, disse-lhes, não te preocupe, rei. Não te preocupes, porque vivestes bem, fostes justo, fostes bom, afável, amável. E pelo que eu andei por esse mundo afora, eu aprendi que todo o segredo do universo está em nascer, viver, bem, morrer e novamente nascer. Foi assim que o rei faleceu, com esta informação, sabendo que tinha nascido, vivido bem, sendo bondoso, justo, ia morrer, mas renasceria. Foi Allan Kardec, que em 1857 teve a oportunidade de trazer para o Ocidente esta nova informação, que na verdade não era nova. Há muito tempo os persas, a Índia, o Egito e outros povos tinham a certeza de que nós morremos. Todos nós morremos. Ninguém fica sem morrer. Todo mundo perde o corpo físico. E é até bom, imaginemos, alguém perguntar-nos, tu estás trabalhando na mesma empresa. Há quanto tempo? 450 anos com o mesmo chefe, com a mesma empresa, no mesmo departamento. Imaginemos. É até bom que nós perdemos a vida corporal, a existência física. Então, todos temos a certeza que perdemos o corpo físico. Ninguém fica, como se dizia antigamente, para a semente. Entretanto, a mesma certeza que nós temos de perder o corpo físico, nós também temos de que retornaremos ao corpo físico.
quando Allan Kardec pergunta aos espíritos por que é necessário a encarnação. E respondem os espíritos: para passarmos por todas as vicissitudes das existências. Vicissitudes são as ocorrências, para passarmos por todas as ocorrências que são possíveis em nossas existências, para aprender aqui, ali, acolá, para desenvolver os 97% do cérebro humano que falta, segundo Jean-Pierre Sanger. Mas, para isso, para que serve, então, encarnarmos, morrermos, reencarnarmos, se não para aprender? Porém, para que nós vivamos bem as nossas vidas, é imperioso que aprendamos a lidar com o sofrimento. Porque o sofrimento, muitas vezes nós queremos suprimi-lo com remédios. Outras vezes, expulsá-los com terapias as mais diversas. Mas, na verdade, nós deveríamos aprender a lidar com o sofrimento, suportando-o, analisando-o e aprendendo com ele. Aliás, a tese é de Jung. Jung afirmava que o ser humano deveria aprender, para ser um homem integral, a lidar com o sofrimento. Porque os orientais tentam expulsar, os ocidentais tentam suprimi-lo com remédios, mas nós deveríamos suportá-los e superá-los, a fim de que as nossas vidas tenham um sentido existencial, porque a vida, diz os espíritos, a vida, dizem os espíritos, é uma só, porém as existências é que são múltiplas. Vivemos várias vezes em vários corpos físicos, mas a vida espiritual é apenas uma. E Jung diz que para nós desenvolvermos as nossas capacidades, os nossos potenciais divinos, é preciso que nós aprendamos a desenvolver a razão, o sentimento, a sensação e a intuição. Porque há pessoas que são intuitivas, há outras que são extremamente racionais, e há outras que são sentimentais, assim como outras que dependem de sensações. Me lembro de um caso de uma pessoa muito intuitiva. Um rapaz, colega, casado com uma moça, e um era o oposto do outro. Era tão oposto que ninguém entendia como davam tão certo. Para se ter uma ideia, quando foram ter o primeiro filho, ele intuitivamente começou a arrumar o material para a esposa grávida ir ao hospital. E quando ela percebeu que ele arrumava a mala, a mochila e os pertences para ela ficar no hospital, ela perguntou: mas o que estás fazendo? Não, terás um bebê já já, nós precisamos nos arrumar. E ela falou: mas quem está grávida afinal, sou eu ou é tu? Porque percebes antes de mim quando nascerá o filho? E dito e feito, horas depois começou a contração, e ele já intuitivamente tinha se preparado. Mas ele era tão engraçado porque era o oposto dela, e nada prático, ela totalmente prático. Tanto é que quando chegaram no hospital, os colegas, sabendo daquilo, perguntaram-no: mas o que aconteceria se nascesse, se não fosse a tua intuição, e a criança nascesse no carro? Ora, eu largaria a direção e eu pediria para ela sair da direção do automóvel e ficaria eu dirigindo. Ele era tão não prático que ele nem levou o carro, foi ela que levou o carro. Então, nós vamos aprendendo que as pessoas têm bastante diferenças e divergências entre si. Mas, na vida, não é só como percebeu aquele rei. Os livros que fazem essa capacidade cerebral, essa capacidade humana, essa capacidade intuitiva, racional,
ou sentimental, ou sensação, como diz Jung, de aumentar e apoderar as potencialidades divinas. Mas é o modus vivendi das pessoas, o modus vivendi nosso, que faz com que sejamos melhores a cada dia. Tal dia, um pouco melhor do que o dia anterior. E é assim que vamos aprendendo a trabalhar na nossa vida cotidiana. Não só com os livros, mas com o modus vivendi. Aliás, fui apresentado algumas semanas atrás a um homem, José Eduardo Macedo, cujo apelido é Zé Celeste. Zé Celeste não tinha maiores estudos, não tinha informação, mas o potencial divino é tremendo. Vivendo no Maranhão, numa cidade onde ninguém planta nada, porque é um areal, dunas e dunas de areia, e as pessoas morrem de fome, e ele, de repente, pensando que não precisava sofrer aquilo, tinha que aprender com aquele sofrimento, mas superá-lo. Então, ele teve uma ideia que parece óbvia. Bom, se nós morremos de fome, é porque não plantamos. Então, vamos plantar. E as pessoas a seu lado disseram, mas como plantar? Plantar aonde, homem, se aqui só tem areia? Aqui não dá nada. Plantar o quê para colher o quê? E ele disse, se nós não podemos plantar na areia, então plantaremos sob a areia. E construiu com madeiras canteiros sob as areias. 1 metro acima da areia construiu esses canteiros, mas ainda assim não tinha terra fértil. Então, foi até a cidade mais próxima onde tinha terra fértil. E ninguém o ajudava, mas ele, com sua família, trazia a terra fértil. Os mais pequenos traziam pouco, os maiores traziam mais. E foi assim que foi adubando os seus canteiros. Mas ainda faltava água. E construiu algo óbvio para nós também, mas que ninguém tinha pensado ali. Construiu alguns baldes com furos de prego, aonde ia buscar água e colocava naqueles baldes furadinhos, e como ele mesmo diz, para aguar as plantas. E aguava as plantas e começou a dar início ao alface, tomate, a pimenta do reino, vários tipos de alimento. E ele começou a vender e começou a ter dinheiro para a alimentação. Quando o repórter perguntou, mas tu és feliz? E ele diz, mas como não poderei ser feliz? Tenho família, tenho alimento, tenho trabalho, minha família é honesta, eu sou honesto, todo mundo aqui é honesto, e os amigos que antes não aceitavam, agora estão fazendo igual. Como não serei feliz? O repórter foi embora e voltou 2 anos após. Zé Celeste continuava firme, trabalhando, e o repórter perguntou, mas melhorou de vida? Agora a casa não é mais de palhinha, agora é uma casa de alvenaria, e os amigos, a vizinhança ao lado também de alvenaria, e não precisava mais aguar as plantas manualmente, agora ele tinha bomba, e conseguiu, com os vereadores, fiação elétrica para colocar na sua aldeia, e agora vendia até para cidades maiores. E perguntado sobre o que foi difícil, ele disse que, certa feita, tinha saído para buscar água, e quando retornou, a sua esposa estava chorando. Então ele perguntou para ela, mas o que houve? E ela não respondeu, chorava convulsivamente. Então ele foi para os filhos e perguntou, menino, mas o que houve? Vieram algumas pessoas aí, meu pai. Vieram e ficaram manguando, tirando sarro da nossa casinha, e foram a tal ponto de destruir a nossa casinha. E foi aí que o repórter perguntou, mas o que tu fez? Conhecia essas pessoas, já tinha vendido para eles na cidade grande. E o que tu fizeste?
Não fiz nada. Continuei trabalhando, e no lugar da casa de painha que eles destruíram, construíram uma casa de alvenaria. E agora já estou bem, estou vendendo bombas elétricas já. E o repórter perguntou, mas compraste novas terras? Comprei 8. 8 terrenos, porque tenho 8 filhos. E cada filho tem a sua terra. E ele, sem instrução nenhuma, conseguia e conseguiu fazer da vida dele uma felicidade relativamente completa, a tal ponto de o repórter perguntar, e tu és feliz? Sou muito feliz. Mas da outra vez também dissestes que era feliz? Sim, nós vamos sendo cada vez mais felizes. E agora o meu filho de 6 anos é até poeta, e o filho recita uma poesia para o repórter, mostrando que a educação é a grande chave do sucesso para a vida humana, mas não pode ser uma educação parada nos sofrimentos, tentando suprimi-los ou escondê-los. Os sofrimentos são necessidades normais da nossa vida, porque somos herdeiros daquilo que construímos em vidas passadas. Somos herdeiros das nossas viagens ao longo do universo, seja aqui, ali ou acolá. Então, os sofrimentos fazem parte da nossa aprendizagem. Joana de Ângeles diz, no seu livro A Plenitude, por Divaldo Pereira Franco, que há 2 tipos de sofrimentos. O sofrimento físico e o sofrimento emocional ou moral. O emocional é pior até do que o físico, porque o físico há uma necessidade normal das células físicas que se desgastam conforme o passar dos anos. É a lei de entropia. A vida, para viver, gasta energia, e as células vão perdendo força, e nós vamos tendo doenças físicas naturalmente. Mas o sofrimento emocional ou moral é um sofrimento que depende muito das nossas atitudes e do que nós fazemos com os nossos conteúdos mentais. Diz ela que nós sofremos por sofrimento, sofremos por continuidade e sofremos também pela transitoriedade. O que seria isso? Sofrer por sofrimento é sofrer aquilo que a gente já está sofrendo. Por exemplo, nós sentimos raiva de alguém em determinado momento e levamos para a nossa vida aquela raiva internamente. E vamos discutindo com a pessoa internamente. E vamos culpando os problemas nossos em virtude daquele evento. Então, houve o sofrimento normal da vida, uma ingratidão, um problema, qualquer coisa assim, mas há o sofrimento gerado em cima do próprio sofrimento. Então, sofremos 2 vezes. Já não bastasse um, que era a ocorrência normal da vida, sofremos porque sofremos. Mas há pessoas que têm prazer em sofrer, diz Joana de Ângeles. Há pessoas que gostam de sofrer, que quando nós encontramos e nós perguntamos, está tudo bem? A pessoa pode responder tudo bem, mas pode responder também, não, está péssimo. E se alguém diz assim, mas estás bem, estás com saúde, estás trabalhando, mas tu não sabe de nada, está acontecendo muita coisa ruim. E começa a contar o que acontece de ruim. E se a gente conta algo mais ruim ainda, ou um exemplo como o do Zé Celeste, que não se preocupa com o sofrimento e vai trabalhando, a pessoa conta um sofrimento maior do que qualquer outro, porque a gente compete pelo sofrimento também. O sofrimento meu é maior do que o sofrimento do outro, e assim nós vamos sofrendo pelo sofrimento. Só que aí começa a nossa energia a ser gasta no sofrimento, impedindo que nós aprendamos tudo
em termos de virtude e também de conhecimento, como Jean-Pierre Sanger fala em seu livro, ou escreve em seu livro. Porque se nós gastamos a energia com o sofrimento, não é possível ter energia para as outras ocorrências da vida, necessárias para o nosso crescimento e para desabrochar das potencialidades divinas. Mas, seguindo ainda nesse estudo, Joana de Ângeles chama do sofrimento transitório. Sofremos, muitas vezes, por coisas que não nos levam a lugar nenhum. Sofremos porque estamos com dificuldades, por exemplo, financeiras. Mas não é que temos dificuldades financeiras, é que compramos coisas que não precisava comprar, compramos coisas supérfluas, e aí sofremos porque queríamos mais dinheiro. E ela afirma, neste exemplo, sofremos por algo transitório. Porque quem é que vai deixar o corpo físico e levar alguma coisa material? Ninguém. Nos Estados Unidos, quando morreu a Rockefeller, a matriarca, ela pediu para ser enterrada com o seu Rolls Royce. E foi enterrada com o seu Rolls Royce. Mas como não dava para enterrar o veículo, no início da sua tumba, do jazigo, eles deixaram o carro lá e enterraram ela, obviamente, na urna. E aí alguém passou e escreveu no carro: até aqui veio de carro, daqui em diante vai como todo mundo, sem carro. E é assim que é a vida. Mas se nós temos essa certeza, por que é que nós perdemos tanto tempo ou sofremos tanto com as coisas transitórias? Não significa que não devemos ter as coisas materiais. É importante tê-la, porque nos precavemos de problemas futuros, nos previdenciamos de eventos futuros e damos condições para aqueles que vêm depois de nós, para que mantenham a sua vida. O problema não é ter ou não ter recursos, o problema é o quanto sofremos por não tê-los. Não é nem quanto sofremos por tê-los, mas quanto que sofremos por não tê-los. Gastamos uma energia demasiada e sofremos. E neste sofrimento, perdemos energia ou não temos energia para preocuparmos-nos com as coisas importantes da vida. E ela conta que há um terceiro sofrimento muito grave, que é o sofrimento de continuidade. O que seria o sofrimento de continuidade? É aquele sofrimento que nós temos por continuar errando nas mesmas coisas. E não obstante errarmos nas mesmas coisas nesta vida, nesta existência, erramos nas mesmas coisas de outras existências. E quando reencarnamos, que é para justamente aprendermos a não errar, motivo pelo qual esquecemos do passado, as pessoas perguntam: mas se a reencarnação é verdadeira, por que é que não me lembro do que eu fui em outra existência, ou do que eu fiz ou deixei de fazer? Exatamente porque se a gente lembrasse, nós íamos continuar com os mesmos desafetos. Ah, lembro de você. Há 100 anos atrás lembro de ti. E aí ia continuar os desafetos. Lembro daquele que fez, deixou de fazer, então iam continuar os desafetos. A previdência divina possui esse recurso de justamente passarmos pelo véu do esquecimento para não continuarmos gastando energia com o sofrimento que não nos leva a nada. Mas para aprender com esse sofrimento, e como não sabemos quem fez ou deixou de fazer, vamos perdoando aqui sem saber, ali sem saber. Perdoamos o filho, o pai, a mãe, perdoamos o cunhado, a sogra, o primo, perdoamos a nós mesmos sem saber, porque esquecemos daquilo que aconteceu.
Mas a providência divina possui esse recurso terapêutico, que talvez seja o melhor recurso terapêutico para a humanidade, a reencarnação. Mas diz Charles Richer, que o grau de importância de um evento guarda justamente relação com o que as pessoas negam ou deixam de pensar sobre o assunto. E diz ele que a reencarnação é uma dessas. Porque as pessoas podem ser divididas nesse estudo de reencarnação em 4 grandes grupos: as que negam, as que não acreditam, as que acreditam e as que são neutras. Jean-Pierre Sanger, por exemplo, é neutro. Ele diz: nunca estudei sobre o assunto. Não posso dizer que a reencarnação é verdadeira. Não posso dizer que as vidas sucessivas são verdadeiras. Não posso dizer que há pré-existência da alma, a existência e após a existência. Mas ele também diz que não há. Ele não nega. Ele só afirma: nunca estudei, não tenho conhecimento para isso. Nem ele usou o 100% do cérebro ainda, mas ele está adiantado, é neutro. Mas nós temos as pessoas que negam. E negam porque é cômodo negar muitas vezes. Porque se eu nego, eu não preciso me incomodar com a causa e o efeito, com a relação com as consequências, da relação com as consequências. Então, semelhante ao avestruz que põe a cabeça no buraco para não ver o que está acontecendo, nega a reencarnação. Seria da mesma forma que nós disséssemos ou negássemos a eletricidade. Mas o fato de negar a eletricidade não quer dizer que, se colocarmos os dedos na tomada, levaremos o choque do mesmo jeito. Não é por não crermos ou não acreditarmos que não há a lei. A lei existe e é imperiosa, diz Allan Kardec, a todos. Assim como não vemos ninguém com 800 anos, também não temos ninguém que não segue as suas existências, as suas múltiplas existências, colhendo hoje o que fizemos no passado. E colheremos amanhã o que plantarmos hoje. Então, às vezes, as pessoas perguntam: mas como era bom se eu soubesse o que eu fui em vidas passadas? E a resposta que os espíritos dizem é a seguinte: o importante não é o que eu fui ou deixei de fazer ou ser na encarnação passada, mas o que eu faço hoje, o que eu sou hoje, porque é o que eu sou hoje e faço hoje, que vai dominar todo o meu inconsciente, na linguagem freudiana, para a vida sequencial. É isso que fomentará as condições para a minha vida posterior. Aliás, Pitágoras já dizia que o seu teorema, o teorema de Pitágoras, era exatamente matematicamente calculado para formar o destino das pessoas. Ele formulou esse teorema dizendo que A ao quadrado mais B ao quadrado é igual, muito bom, temos matemáticos aqui, igual a C ao quadrado. Ele diz que A ao quadrado, que na verdade é um cateto, a soma dos quadrados do cateto é igual ao quadrado da hipotenusa, ele diz que a soma desses catetos, o primeiro cateto, nada mais é do que a lei divina. Então, ele dá o número 3. E o outro cateto é o nosso livre-arbítrio, o que nós fazemos. E ele dá o número 4. Então, nós temos 2 linhas de trabalho em nossas vidas. O livre-arbítrio, que é o que eu posso fazer, o que eu posso deixar de fazer, o que eu faço, o que eu deixo de fazer. E as leis divinas, porque ninguém faz se não está acobertado pela lei divina,
ou seja, a lei de causa e efeito. Então, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado vai dar exatamente o destino. Ele chama a hipotenusa de destino. 25. Então, ele faz essa analogia para dizer que matematicamente a nossa vida é a seguinte: tudo que eu faço, multiplica-se ao quadrado, soma-se a lei divina ao quadrado, é o destino meu lá na frente. Portanto, o destino nada mais é do que a construção das minhas atitudes somado às leis imutáveis e perfeitas de Deus. Mas, seguindo naquela conversa, nós temos as pessoas que negam. Algumas negam até porque acham que isso não vai fazer efeito em suas vidas, embora faça, como dissemos. Mas tem as que não acreditam. E algumas não acreditam porque dizem que a sua religião afirma que não existe as vidas sucessivas. E é bom lembrar que nós temos no planeta 2,5 bilhões de pessoas reencarnacionistas, porque o taoísmo, os orientais, seguem a crença, o judaísmo, da reencarnação. São 2,5 bilhões. Até ontem, hoje são um pouquinho mais, de reencarnacionistas. E o próprio cristianismo, até o concílio de Constantinopla, era reencarnacionista. Perdeu na votação de 3-2. Perdeu. Votaram. Existe reencarnação ou não existe reencarnação? 3 votaram que sim, que não, e 2 votaram que sim. Então, tirou-se do cristianismo naquela época. Mas é bom lembrar que, apesar de nós termos tirado, no Evangelho, há profundas reflexões sobre as vidas sucessivas. Há um momento que Jesus pergunta aos apóstolos: que dizem os homens que sou eu? Em Mateus capítulo 16. E respondem os apóstolos: uns dizem que tu és Elias, outros João Batista, e outros dizem ainda que é algum dos profetas. Ora, no próprio Evangelho está dizendo que ele poderia ser, diziam os homens da época, a reencarnação de um desses apóstolos. Se fosse mentira, Jesus negaria e diria: não, mas não é possível isso. Mas Jesus não nega. E ele só pergunta: e vós? Quem dizem que sou? E eles respondem: é o Filho de Deus vivo. E ele parabeniza Pedro por ter falado isso e não nega que ele poderia até ser algum daqueles profetas, embora não fosse. No capítulo seguinte, em Mateus ainda, dizem os apóstolos, interrogam a Jesus: mas, Senhor, não dizem as Escrituras que era preciso vir primeiro Elias, antes do Messias? E responde Jesus: mas eu digo-lhes, Elias já veio, mas não reconheceram-no. E afirma textualmente no Evangelho, e eles entenderam que era de João Batista que ele falava. E a prova mais forte é no colóquio com Nicodemos, que está anotado em João capítulo 3, quando Nicodemos pergunta: Senhor, sabemos que tu és mestre, porque ninguém faz os milagres que tu fazes sem ser mestre, sem ser o homem de Deus. E pergunto-lhe: o que fazer para ganhar o reino de Deus? E responde Jesus: para ganhar o reino de Deus, é preciso nascer de novo. E ele pergunta: mas, Senhor, como posso eu, um homem de 60 anos, retornar ao ventre da minha mãe? E Jesus responde: tu és rei, doutor em Israel, e não conhecem as leis? Digo-lhes que não é para nascer, para entrar no reino, no ventre materno, mas sim nascer de novo. E continua o colóquio dizendo que o Espírito sopra onde quer, mas ninguém sabe de onde vai, de onde vem, nem para onde vai. Colocando textualmente
que é preciso nascer de novo. Pois muito bem, de tudo isso, as pessoas que não acreditam, não é porque não acreditam também que não há a sucessão das existências. E é importante que nós reflitamos sobre esses assuntos para entender o que nós fazemos hoje para o amanhã. Mas, diz Charles Richer, que ainda há um terceiro grupo, aqueles que acreditam. Mas há muitos que acreditam por acreditar, mas não pensam no que aquilo faz de diferença na sua vida. E o quarto que já falei são os neutros, que não acreditam nem desacreditam. Mas há um quinto que Charles Richer não fala, e que talvez esteja aí, ou está aí, a fórmula para o que Jean-Pierre Sanger chama de potencialidade e capacidade cerebral do homem de verdade, que, na verdade, são aquelas pessoas que não apenas acreditam, mas que exercem uma competência moral e religiosa sobre a sua vida, aprendendo que a reencarnação existe, é uma lei natural da vida e de Deus, e, portanto, sofremos os benefícios ou os malefícios daquilo que plantamos na vida real, na nossa existência física. É assim que nós vamos patrocinando a nossa vida ou não, a depender do nosso trabalho. E a reencarnação, ou as vidas sucessivas, se complementam muito na nossa vida familiar, no nosso convívio familiar. Alguns dias atrás, um colega me contava, ele, advogado da vara familiar, que é interessante como as pessoas separam-se sem se dar conta de que a outra família que ele imagina que terá, ou ela, é tão complicada quanto aquela que ele está. Porque nós talvez não nasçamos na família que merecemos, como diz Joana de Ângeles, mas nascemos naquela que necessitamos para a evolução do espírito. E narra ele um colóquio muito interessante. O filho ouvindo os pais, e a mãe dizia, diga para o seu pai, do lado, diga para o seu pai que está faltando arroz. E o pai dizia para o filho, diga para a sua mãe que ela gasta muito, por isso está faltando arroz. E o pai dizia para a mãe, para o filho dizer para a mãe, diga para ela que vá para o inferno. E ela respondeu, diga para o seu pai que já vivo nele. E assim é que os dois resolveram separar-se por causa dessas brigas e intrigas, o que o advogado tentava dissuadir. Outras ocorrências, como a esposa que resolveu separar do marido, e o advogado perguntava, mas por quê? E ela respondia, uma coisa muito séria que ele faz, e fez. Mas o que é tão sério? Te bateu? Está bebendo? Está fazendo alguma coisa desse tipo? Não, eu não aguento o barulho que ele faz tomando sopa. E o advogado diz, na verdade, quem conta essa história nem é um advogado, é uma advogada espírita, e ela diz para ela, mas há quantos anos vocês são casados? Somos casados há 16 anos. E só agora tu ouviu o barulho da sopa? Será que quando vocês namoravam, tu não deu um prato de sopa para ele? Eu dei, mas é que eu pensava que poderia corrigi-lo, mas não consegui. E assim é que as nossas existências vão se completando ou não, a depender do nosso trabalho em nossa vida familiar, empresarial e assim por diante. Como disse no início, nós temos a ponta do iceberg, que é o consciente, e se não fincarmos muito bem, em bases firmes, as nossas diretrizes de segurança para a nossa vida,
voaremos de um lado para o outro sem saber muito bem quem somos. No mundo empresarial vemos muito isso. Pessoas que determinado chefe fala no seu discurso palavrões. E a pessoa que nunca falava palavrão, de repente começa a falar palavrões, imitando aquele que ouviu. Muda o chefe, vem um outro chefe que não fala palavrão, a pessoa para de falar palavrão. Conheci uma pessoa que não bebia, de jeito nenhum, mas determinado chefe dizia que a vida era muito boa, e a gente tinha que aproveitar no final do dia e beber. E um dia encontrei com esse colega, na certeza que ele não bebia ainda, mas como o chefe exerceu uma liderança, ele, ao falar comigo, não conseguia muito saber em que posição eu estava. Estava meio que assim, cercando o frango. Andava 2 para cá, 1 para lá, de tão alterado que estava pela bebida etílica. E assim é que as pessoas muitas vezes vão indo de um lado para o outro, sem fincar as bases naquilo que não é temporário, mas naquilo que é realmente verdadeiro para as suas vidas. Para exemplificar, gostaria só de narrar uma história que Divaldo Pereira Franco narra, e como a história é uma história pessoal dele, não narrarei com as devidas informações ricas que ele nos passa. E quem quiser saber mais informações, ao ouvir a palestra dele, com certeza saberá as riquezas de detalhes. Mas narra ele que, certa feita, recebeu na mansão do caminho uma mulher, aliás, uma companheira de trabalho dele, correndo e dizendo: senhor Divaldo, há na nossa porta uma criança que largaram lá. E ele disse: traga aqui e vamos ver o que faremos. E a mãe não reapareceu, o pai não reapareceu, e ele adotou a criança como seu filho, como outros tantos que ele tem. E ao adotar a criança foi se educando, foi aprendendo, e quando contava com mais de 15 anos, o jovem, o adolescente, chamou Divaldo e disse: tio, porque ele chama de tio, eu tive um sonho muito ruim essa noite. E nesse sonho eu sofria muito. E o Divaldo disse: vá estudar, vá trabalhar, vai continuar suas atividades e veremos o que faremos. E começou a fazer oração. E o curioso é que na reunião mediúnica da Mansão do Caminho, a reunião mediúnica é aquela reunião onde os espíritos se comunicam através de médiuns para falar de coisas importantes para a vida de cada um. Na reunião mediúnica se comunicou um espírito dizendo que estava junto com o filho dele e que faria o mal para o filho dele porque ele fizera o mal para ele em outra existência. E o dialogador falava com o espírito dizendo para o valor do perdão, a terapia do perdão, que nós devemos manter a nossa força diretriz nas ocorrências boas da vida e que nós devemos perdoar agora para não aumentar o círculo vicioso das ocorrências da vida. E assim foi que foi doutrinando e dialogando com o espírito, mas o espírito dizia: não vou largar. Aliás, estou com ele e estou com a mãe dele. E um dia de tanta conversa, de tantas forças espirituais, ele então desistiu do menino, de fazer o mal para o menino, e porventura desistiu também da mãe do menino.
E o curioso é que, após esse evento, a mãe do menino bate novamente na mansão do caminho. E ao bater na mansão do caminho, ela diz: acabei de sair de um hospital psiquiátrico e me disseram que eu tive um filho. E faz 15 anos, eu não sabia que tive um filho, porque fiquei louca, mas agora me disseram, e eu queria conhecer meu filho, e disseram que foi largado aqui. E então chamaram o Divaldo, que foi conversar com a mãe de um menino, mas ele não sabia de qual era o menino. Então ele disse: bom, façamos o seguinte, eu vou apresentar todos os meus filhos, e aí tu vês se é o teu filho, mas como saberei eu quem é meu filho? A mãe sempre sabe o paradeiro do filho, reconhecerás o filho. Então, ele apresentou os jovens, mais de 10 jovens, naquela idade que ela falava, e ela foi olhando um por um para ver se era o filho. E o Divaldo percebeu que, à medida que foi chegando naquela criança, naquele jovem, naquele adolescente, ele foi ficando branco. E quando ela olhou para ele, ele não aguentou e disse: mamãe. E ela reconheceu o filho e se abraçaram muito. E foram viver a vida conforme deveria viver uma família. Mas a história continua, porque ele casou-se e morava com a mãe, com a esposa, e teve um filho. E eles foram morar com o Divaldo na mansão do caminho, numa casa própria deles, mas na mansão do caminho. E determinados dias, Divaldo conversando com o netinho pequeno dizia: mas, titio, eu gosto tanto de ti. Eu gosto tanto de ti. E ele: eu também gosto. E, de repente, ficaram mudos os dois. E o menino, guardando um semblante mais sisudo, disse: tu te lembras de quando nós conversamos? Naquela reunião, quando tu dizias, o outro tio dizia para que era importante perdoar? Então, eu perdoei. Eu perdoei e agora estou aqui, nesta família que eu desejava o mal. E Divaldo conta que, às vezes, o menino tinha alguns momentos de agressividade, mas que o pai e a mãe sabiam levar muito bem. Dia chegará em que nos encontraremos todos novamente, como aqui hoje, como já nos encontramos outras vezes, muitos de nós, e poderemos formar uma verdadeira família, porque o objetivo da lei divina é que todos estejamos uns de bem com os outros, um fazendo bem para o outro e o outro para o um. E assim dia chegará que juntos poderemos livrar-nos, ou melhor, suportarmos e superar os nossos sofrimentos, viver a vida como os celestes, independente da instrução ou não, e talvez juntos, genuflexos, agradecer a Deus por tudo que passamos, por tudo que fizemos e por tudo que passaremos, porque a vida espiritual é a vida que vamos levando como verdadeira. E talvez todos juntos possamos dizer: Senhor, Senhor da vida, Pai, Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai, de todos os aflitos deste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz, de claridade, na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacile nem erra nos céus como em toda a terra de lutas e sofrimentos. Perdoa-nos, Senhor,
nossos erros tenebrosos de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Abençoa-nos também nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a tua proteção, Jesus, livra nossa alma do erro nesse mundo de desterro, ainda distante da tua luz. Que o ideal de nossa beleza seja o altar da caridade, que seja feita a tua vontade. Muito obrigado, Senhor, pela família, que nos dá o suporte do dia a dia. Muito obrigado, Senhor, pelas pessoas que aqui estão. Amigos, senhoras e senhores, muito obrigado de coração. Agradecemos ao companheiro Borges pela palestra, pelas reflexões que nos trouxe e pela prece que ele fez, que nós vamos considerar com a nossa prece final, não é? Domingo que vem, quem estará conosco? Lauro Péricles Gonçalves. Um ótimo domingo, uma ótima semana, cheia de alegria, de esperança e de muita força em nossas tarefas.